Faz um escaneamento da vida, sabe? Passar um raio-x aí em toda a vida. Tenta buscar na sua memória quantas vezes coisas que você escutou, que te falaram, ou que você disse para você, impactaram profundamente na sua vida. Comenta aí. Escreve situações onde as palavras mudaram sua vida para melhor e onde elas te fizeram sofrer e te marcaram profundamente. Para um pouquinho, lembra, escreve aí. O que a gente vai conversar hoje? Já contei para vocês que eu estou lendo um livro que chama Los Quatro Acuerdos, que é um livro sobre sabedoria tolteca, que fala da crença de um povo, de uma cultura pré-colombiana do México Antigo. E eles veem, claro, um mundo diferente da gente. Mas faz muito sentido e eu quero compartilhar com vocês. Eu acho que dialoga muito com essa lógica do trauma que a gente vem conversando e como a gente vai sendo impactado ao longo da vida. E o primeiro, ele diz que tem quatro compromissos que a gente precisa fazer, que podem mudar completamente a vida, fazer a nossa vida ser um céu na terra ou um inferno. Porque eles acreditam que a gente vive um sonho, né? Que essa vida, na verdade, é um sonho. E que o sonho do planeta é essa junção dos vários sonhos. E que o erro está quando a gente não sabe que é um sonho, ou seja, que acha que a gente não tem controle, que a gente não pode modificar, que a gente não pode dar outro rumo para esse sonho. E aí ele tem quatro compromissos que podem transformar a nossa vida. Seja impecável com as suas palavras, é o primeiro. Não leve nada para o lado pessoal. O segundo, não tire conclusões precipitadas e faça sempre o seu melhor. E eu quero hoje compartilhar com vocês o primeiro. Seja impecável com as suas palavras. Ele diz que esse primeiro compromisso é o mais importante e também o mais difícil de cumprir. É tão importante que só com ele a gente é capaz de alcançar o nível de existência que ele chama de o céu na terra. O primeiro acordo, compromisso, é seja impecável com tuas palavras. Diz, parece muito simples, mas é sumamente poderoso. Por que suas palavras? Porque elas constituem o poder que tem para criar. São um dom que é proveniente e que dá o poder de criação. Mediante as palavras, a gente expressa o poder criativo e nele a gente revela o todo. Independentemente da língua que a gente fale, a intenção se manifesta através das nossas palavras. O que a gente sonha, o que a gente sente e quem a gente realmente é, a gente mostra a partir das palavras. Não são só sons ou símbolos escritos, são também uma força. Constitui o poder que tem para expressar e comunicar, para pensar e, em consequência, criar os acontecimentos da vida. Então, as palavras têm poder criador, elas que criam o que acontece. É incrível, né, essa ideia de criação. A gente pode falar. Que outro animal do planeta pode fazer isso? As palavras são a ferramenta mais poderosa que a gente tem como humano. É um instrumento de magia. Mas é uma espada de dois gumes, de dois fios. Podem criar o sonho mais belo ou destruir tudo que rodeia. Um desses fios, desse gume, é o uso errôneo das palavras e ele cria o inferno na terra. O outro é a impecabilidade das palavras, que só trará beleza, amor e o céu na terra. A forma como a gente utiliza as palavras ou vai nos libertar ou vai nos escravizar muito mais do que a gente pode imaginar. Toda a magia que a gente possui se baseia nas palavras. São pura magia. E se a gente utilizar mal, se converte em feitiço. Essa magia é tão poderosa que uma palavra só pode mudar a vida ou destruir milhões de pessoas.
E aí vai dando exemplo de partes da história da humanidade, onde alguém começa a propagar uma ideia, e a partir daquela palavra ela cria uma realidade, gera guerras, gera transtornos no mundo a partir da palavra. E aí diz o seguinte: a mente humana é como um campo fértil em que continuamente se está plantando sementes. As sementes são opiniões, ideias, conceitos. Você planta uma semente, um pensamento, e esse cresce. E as palavras são essas sementes. E a mente humana é muito fértil. O único problema é que, com demasiada frequência, ele é fértil para as sementes do medo. Todas as mentes humanas são férteis, mas somente para a classe de semente que ela está preparada. Achei isso incrível. A gente tem um solo fértil na mente, mas é como se eu preparasse o solo para receber determinada semente. Então, a depender do que eu vou preparando o solo da minha mente, eu posso ter um campo fértil para um tipo de semente ou para outra. E aí vai dizer que o importante é descobrir para que classe de semente a minha mente é fértil e prepará-la para receber sementes de amor. E aí ela vai contando de pessoas na humanidade que vai plantando ódio, né? Que vai trazendo isso e como que isso vai crescendo mesmo, né? As palavras captam nossa atenção, entram em nossa mente e mudam a gente por inteiro, para o bem ou para o mal, as nossas crenças. Outro exemplo. Talvez você pense que é um estúpido, ou talvez alguém faça ou fez você acreditar nisso desde sempre. Esse compromisso, esse acordo que você tem com você, é muito difícil de romper. E é possível que você leve a realizar muitas coisas com o único fim de convencer a você mesmo de que é realmente um estúpido. Então, você passa, escutou aquilo, ou disse para você, e aí você constrói todo um caminho para mostrar de fato quão estúpido você é. Pode ser que algo alguém faça, né? Ou você diga a você mesmo, gostaria muito de ser inteligente, mas devo ser estúpido, porque se eu não fosse estúpido, eu não teria feito isso. Às vezes demora um pouquinho, que o texto que eu tenho é em espanhol, estou tentando. Então, às vezes meu cérebro fica bugando aqui. A mente se move em várias direções diferentes e poderíamos passar dias inteiros gastando tempo unicamente numa crença da nossa estupidez, né? Quem nunca ficou horas pensando, ruminando pensamentos, né? Mas um dia alguém capta a sua atenção e com palavras te faz saber que você não é um estúpido. Se você crê no que essa pessoa diz, você chega a um novo acordo, a um novo compromisso com você. E o resultado é que se você deixa de sentir-se ou de atuar como um estúpido, se rompe o feitiço com a força das palavras, você consegue modificar isso. O inverso, se você crê que é um estúpido, e alguém capta a sua atenção e te diz: sim, realmente, és a pessoa mais estúpida que já conheci. Esse acordo, esse compromisso vai ser reforçado e cada vez vai se tornar mais firme. A gente conversou um pouco disso, do trauma com T minúsculo, né? Vai escutando a vida toda. Ai, você só chora desse jeito. Nossa, para tudo você é mole. E o quanto que você vai acreditando naquilo, né? Na explicação deles, né? Do poder criador da palavra, né? Então, e aí que vai vir a ideia do seja impecável com as palavras. E olha que bacana a ideia. Vai dizer que impecabilidade quer dizer sem pecado. E esse significado, e ele vai dizer que as religiões falam muito de pecado e dos pecadores, mas a gente não sabe o que realmente é pecar.
E aí ele vai dizer: olha que bacana, um pecado é qualquer coisa que a gente faz contra a gente mesmo. Tudo que a gente sente, crê ou diz que vai contra a gente mesmo é um pecado. Vai contra você mesmo quando você se julga, se culpa por qualquer coisa. Não pecar é fazer exatamente o contrário. Ser impecável é não ir contra você mesmo. Quando é impecável, assume a responsabilidade dos seus atos, mas sem julgar a você mesmo, nem se culpar. Que é uma coisa que a gente vem conversando muito, né? Uma coisa é aceitar a emoção, aceitar, olha, eu errei, fiquei chateado com tal coisa, aconteceu. Que é diferente falar, eu sou um estúpido, eu sempre faço isso, é completamente diferente. Então, uma coisa é assumir, reconhecer que a gente fez daquela forma, outra coisa é trazer julgamento e culpa para a gente. E aí, desse ponto de vista, todo o conceito de pecado deixa de ser algo moral ou religioso para se converter em uma questão de puro sentido comum. O pecado começa quando a gente rechaça a gente mesmo. O maior pecado que eu posso cometer é esse desprezo, esse rechaço por mim mesmo. E aí ele vai falando em termos religiosos, o autorrechaço é um pecado mortal, porque ele te conduz à morte. Já ao contrário, a impecabilidade conduz à vida. Ser impecável com suas palavras é não utilizá-las contra você mesmo. Se eu vejo você numa rua e te chamo de estúpido, pode parecer que eu utilizo a palavra contra você, mas na realidade eu utilizo contra mim mesmo, porque você vai me odiar pelo que eu te disse. E o seu ódio não é bom para mim. Portanto, se eu me enfureço e com minhas palavras te envio todo o meu veneno emocional, estou utilizando contra mim. Então é muito interessante porque não está falando da palavra só quando na conversa com você mesmo, né? Que é uma coisa que a gente vem falando, ó, senta, conversa, te acolhe. Mas o que eu digo para o outro, porque quando eu digo para o outro, que eu lanço esse veneno para o outro, ele vai sofrer, ele vai ter raiva, ele vai ter ódio contra mim, e isso vai afetando todo um processo de estarmos juntos nesse mundo, né? Que é a ideia do sonho do planeta, né? Então vai sendo afetado um ao outro, né? Se eu amo a mim mesmo, expressarei esse amor nas minhas relações, tanto comigo, né, quanto com os outros, e serei impecável com minhas palavras, porque a ação provoca uma reação semelhante. Se eu te amo, você me ama. Se te insulto, você me insulta. Se sinto gratidão por você, você vai sentir por mim. Se eu sou egoísta, tu também serás comigo. Se eu utilizo minhas palavras para baixar-te, né, para desmoralizar você, você também vai fazer isso para mim. Então, se eu uso um feitiço contra você para enfeitiçar, né, para fazer mal, isso também vai se voltar contra mim. E aí ele fala que ser impecável com suas palavras significa utilizar sua energia corretamente na direção da verdade e do amor por você mesmo. Se chegas a um compromisso, um acordo com você para ser impecável com suas palavras, isso bastará para que a verdade se manifeste através de você e limpe todo o veneno emocional que há no teu interior. Mas chegar a esse acordo, a esse compromisso é muito difícil, porque a gente aprendeu exatamente o contrário. Temos aprendido a fazer da mentira um hábito, e não só uma mentira com os outros, ao comunicar com os outros, mas pior, quando falamos com nós mesmos. Não somos impecáveis com nossas palavras. E no inferno, o poder das palavras se é empregado de uma maneira completamente errônea. Nós usamos as palavras para maldizer, para culpar, para reprovar, para destruir. Então, ele vai fazendo uma lógica de céu e inferno
a partir da forma como eu uso minhas palavras. Se eu trago amor nas minhas palavras, se eu acolho, né? Se eu cuido desse outro e de mim, eu crio o céu. Se eu uso para maldizer, para reclamar, para reprovar o outro, eu crio o inferno. Também utilizamos, também nós utilizamos corretamente, claro, mas muito pouco. Então, diz que na maioria das vezes a gente faz mau uso das palavras, que é muito difícil a gente ser impecável nas palavras. Em geral, empregamos as palavras para propagar nosso veneno pessoal, para expressar raiva, ciúme, inveja e ódio. E as palavras são pura magia. É o dom mais poderoso que temos como seres humanos. E nós utilizamos contra nós mesmos. Planejamos vingar-nos e criamos um caos com as palavras. Usamos para fomentar o ódio entre distintas raças, entre diferentes pessoas, entre as famílias, entre as nações. Fazemos o mau uso das palavras com muita frequência. E assim é que criamos e perpetuamos o sonho do inferno. Então, um sonho não é um sonho de algo almejado, né? É dessa vida infernal, né? Porque o sonho, pelo que eu entendi do livro, é dessa criação da vida. Então, a gente está num sonho que a gente vai criando e desenhando ele, e a partir das nossas palavras a gente cria o cenário do inferno, né? Com esse uso errôneo das palavras, nos prejudicamos uns aos outros e nos mantemos mutuamente em estado de medo e dúvida. Dado que as palavras são a magia que possui os seres humanos e o uso equivocado é um feitiço, utilizamos o feitiço constantemente sem ter a menor ideia disso. E aí vai contar uma história, um exemplo que eu achei muito bacana. Havia uma vez uma mulher inteligente e de grande coração, ou seja, uma pessoa boa, né? Essa mulher tinha uma filha que ela amava e adorava. Uma noite ela chegou em casa, depois de um dia duro de trabalho, muito cansada, tensa e com uma terrível dor de cabeça. Queria paz e tranquilidade, mas sua filha saltava e cantava alegremente. Não era consciente de como sentia sua mãe. Estava em seu próprio mundo, em seu próprio sonho, né? Estava ali feliz no seu próprio mundo. Se sentia maravilhada e maravilhosa, saltava e cantava cada vez mais forte, expressando sua alegria e seu amor. Cantava tão forte que a dor de cabeça da sua mãe piorou ainda mais. Até que um momento determinado, a mãe perdeu o controle, olhou para a filha, muito enraivecida, para sua preciosa filha e disse: Cala-te, tens uma voz horrível. Por que que não podes ficar calada? O certo é que, nesse momento, a tolerância da mãe frente a qualquer ruído era inexistente, então estava completamente intolerante. Não era o problema, não era a voz da sua filha. A voz da filha não era horrível. Porém, a menina, a filha, acreditou no que disse sua mãe e chegou a um acordo com ela mesma. Depois disto, ela não cantou mais, porque acreditava que a sua voz era horrível e que molestaria outras pessoas que iam ouvi-la. Na sua escola, ela foi ficando mais tímida e, se pediam que cantasse, ela se negava a fazê-lo. Incluído a falar com os demais, se converteu em algo muito difícil. Esse novo compromisso, esse acordo feito, fez com que ela mudasse. Ela passou a reprimir suas emoções para que a aceitassem e a amassem. Sempre que escutamos uma opinião e cremos nela, chegamos a um acordo que passa a formar parte de nosso sistema de crenças. Olha que bacana, assim, a gente escuta, alguém diz que a gente é feia, que a gente é isso, que a gente é chata, e a gente acredita naquilo e passa a desempenhar, faz um acordo e passa a agir daquela forma. A menina cresceu e, apesar de ter uma voz bonita, nunca voltou a cantar. Desenvolveu um grande complexo por causa de um feitiço. E é muito doido, que a ideia é muito, né? Você fala naquela hora da raiva, e aí numa lógica de feitiço mesmo, de como aquilo pega e fica ali. A gente não tem
consciência do poder mesmo da palavra. E esse feitiço lançado por uma pessoa que mais a queria, sua própria mãe, que não se deu conta do que havia feito com as suas palavras. Não se deu conta que havia utilizado feitiço e agora tinha feito enfeitiçado a sua filha. Desconhecia o poder das palavras e, por conseguinte, não dá para culpar essa mãe. Eu não sabia o que estava fazendo. Fez isso, né? E aí o que que vai acontecendo? Pai, mãe, às vezes a gente também vai fazendo isso, vai reproduzindo. Quantas vezes a gente também já fez isso com os nossos próprios filhos? Lançamos opiniões do tipo que traz feitiço durante anos e anos. As pessoas que não querem empregar feitiço com os outros, mas não sabe que estão fazendo isso. Então, ela não quer fazer, não quer fazer mal, mas ao usar as palavras, não sendo impecável com as palavras, está fazendo isso. E aí, outro exemplo, você acorda de manhã, sentindo-se muito contente, se sente tão bem que passa horas se arrumando, ficando muito bonita, e uma das suas melhores amigas te diz: que passou, né? Estás horrorosa. Olha teu vestido, tá ridículo. Aí fala: pronto, isso já é o suficiente para enviar-te ao mais profundo inferno. Talvez essa amiga fez esse comentário para ferir-te e conseguiu. Te deu uma opinião que levava, né? Ela trazia no poder das suas palavras. Se aceita essa opinião, se converte em um acordo. E então você mesma vai colocar esse acordo para ser contra você. E aí você converte num feitiço. Então, se você escuta, então, a hora que é você que dá o poder depois, né? Então, essa palavra vem, e aí você aceitando, você converte isso num compromisso. E aí você passa a cumprir e a agir de forma com aquela crença, com aquele acordo que é feito, a partir do momento que você aceita aquela palavra como ela lhe é dita, né? E os feitiços são difíceis de serem rompidos. A única maneira de desfazer um feitiço é chegar a um novo compromisso, a um novo acordo que se baseia na verdade. A verdade é um aspecto mais importante de ser impecável com as nossas palavras. A espada tem dois fios. Em um estão as mentiras que criam o feitiço, em outro está a verdade que tem o poder de desfazer os feitiços. Só a verdade nos fará livres. E ele vai dizer que as relações humanas caminharam de um jeito que a gente faz muita fofoca. E ele diz que é um dos maiores pecados. E aí vai contando de situações, né? Fala, ai, você está começando um novo curso, você está começando uma nova série, os alunos do ano anterior dizem, ai, aquele professor é isso e aquilo. E aquilo vai se convertendo em real, porque quando você chega lá e se você acredita naquilo, você já olha para aquela pessoa de outra forma. Então, ele vai dizendo que a forma como a nossa sociedade se construiu em falar dos outros, né, comentar a vida, fofocar, falar mal das pessoas, que vai virando esse feitiço e vai criando o inferno. E que se a gente quiser fazer diferente, é usar as palavras, o poder delas para mudar. Primeiro, para romper esse compromisso que a gente fez com a gente, ou seja, a partir do momento que a gente aceitou, a gente precisa romper. E ele fala que é o compromisso mais importante, que a hora que eu consigo romper com esse acordo, com essa crença, eu posso me enxergar de uma outra maneira. Eu não preciso estar enfeitiçada naquelas palavras do que me disseram. Olha, você é incompetente, você não vai dar conta, você é inútil, você nunca vai ser ninguém. E você pode ter uma outra perspectiva a partir do momento que você também vai aprendendo a dizer para os outros e reconhecer o poder das palavras, me pareceu muito. Você sabe quando o cérebro fala, uau, é uma explicação de um outro jeito, porque fala de magia, feitiço. Mas acho que vem dialogando com o que a gente vem conversando todo esse tempo, né? Da importância de a gente conversar diferente com a gente, de a gente desconstruir, de saber.
que não está fora, né? Está dentro. E aí essa ideia de eu aceitar a verdade do outro, né? Como ele me diz as palavras, e ele cria um compromisso, e aí eu acabo construindo um caminho para fazer aquilo acontecer. É muito forte. E quantos de vocês acham que isso faz sentido? Comenta. Para mim fez muito sentido assim, que às vezes a gente vai, quantas vezes a gente escutou alguém falando para outro, ah, você, sei lá, você é inútil, não vai vir aí a pessoa falar, "Ah, não vai dar mesmo, o outro não vai me enxergar de forma diferente, eu nem vou me esforçar, né? Hoje a gente sabe, por exemplo, se acreditava que o mimar que estragava as pessoas, né? Fazer o gosto, ficar carinhando, dizendo eu te amo. E hoje sabe que o que mais estraga é excesso de fracasso. Quando você tenta, não dá certo, tenta de novo, não dá certo, você fala, você já sabe que não vai dar certo e você não tenta mais. Então, é o excesso de frustração, é o excesso de fracasso que paralisa, e não essa ideia que a gente tinha do mimar, né, no sentido de fazer, dar atenção, de gastar tempo com o outro, de ficar de engano. Pelo contrário, né? É quando a gente não atende a expectativa do outro, a gente, tudo que a gente faz não dá certo. A gente quer ser visto, quer ser amado, e todo o nosso movimento é criticado. E aquilo nos paralisa, falar, não adianta eu fazer nada, não tenho o que fazer. Amanhã eu quero falar do outro, não leve nada para o lado pessoal. Bem bacana também. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí como que as palavras fazem, se vocês já tinham pensado nisso, como elas têm feito diferença na vida e que compromisso vocês querem fazer agora nessa proposta de ser impecável com as suas palavras. Eu sou Cibele e este é o Insights Pedagógicos.